Vamos a mais um estudo da nossa revista Visão Missionária? Com o tema Calma, eu estou desacelerando. O autor é o José Paulo Moura Antunes, ele é pastor e psicólogo. O estudo de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre aquilo que pensamos ou sonhamos para o nosso futuro ou daqueles que amamos. O futuro ele independe da nossa perspectiva, pois ele vai existir de qualquer maneira. Mas o que o autor nos ajuda a pensar é que o que é que desejamos para esse futuro? Qual o futuro que sonhamos para o nosso envelhecimento? Pois ele vai chegar de qualquer maneira, a qualquer hora ele vai chegar. Agora a maneira depende de cada um de nós, conforme vamos aprendendo no estudo. No estudo nos é apresentado toda uma pesquisa estatística e geográfica sobre o envelhecimento populacional do Brasil. O estudo diz que em 2043, 1/4 da população terá mais de 60 anos. Mas também apresenta e nos fala que para isso exige-se uma mudança de hábitos, com aquela qualidade de vida em todos os aspectos. No ponto de vista lógico, é muito bom, porque isso nos alegra o coração e também alegra o coração de Deus, ver que o homem está cuidando da sua saúde. O estudo também cita o fato deste mesmo idoso estar hoje aprendendo a viver e voltando ao conhecimento. Então, visto que ele aprendeu a estar conectado às redes sociais. Então, isso não se dá agora, neste momento, somente as pessoas que trabalham, que estão na ativa, intelectuais, pessoas que têm ainda, estão dentro do mercado de trabalho, mas também aqueles que antes só se encontravam para uma determinada situação. Então, havia o encontro da terceira idade para exposição de talvez alguma coisa dentro do seu ambiente, jogos de cartas quando estavam juntos na praça, o tricô, quando as mulheres tricotavam, porque até os homens também, tem homens que praticam o tricô, também só se encontravam com o baile da saudade. E essas questões faziam com que alguns idosos tivessem uma vida ativa, mas para a sua terceira idade. Eles não eram tão conectados à rede, mas frente a tudo que passou, toda essa situação, aquele programa de TV já não é mais, no atual momento, a sua ideia de terceira idade. De velhice. Agora ele precisa ter um outro conhecimento, ele precisa se conectar à rede até para não estar mais dentro de um ambiente fechado, porque foi impossibilitado de estar com outros grupos, com outras pessoas. E aí, aqui o autor começa dizendo que esta tem sido a maneira dessa terceira idade estar atuando, junto com a atualidade, Isso também trouxe um grande alívio, para os nossos corações, tanto para o idoso como para a sua família, porque agora ele pode conversar, podemos nos aproximar diariamente, não existe um horário fixo, As famílias, elas agora têm todo um cuidado com esse idoso, porque ele sabe mexer neste aparelho e alcançar lugares longes, e estar do outro lado do mundo. Mas também trouxe um certo risco, um certo perigo, porque alguns foram simplesmente jogados, na rede social sem nenhum tipo de orientação.
E isso trouxe também algumas dificuldades em relação a fraudes. Aumentou o número de pessoas que estão sendo fraudadas, estão sendo manipuladas por bandidos, porque a rede social é um lugar, de certa forma, traz essa facilidade, né? E sem a orientação certa, algumas pessoas chegam a cair, né? A serem lesadas por conta dessa maldade. E é nesse momento que existe a necessidade da valorização desse idoso, da melhor idade, agora dessa conexão, dela ser uma conexão muito mais afetiva, né? Física e emocionalmente, do que ela ser algo virtual. Sabemos que o abandono do idoso, né, ele já existia muito antes da quarentena. Talvez aquele que entrou sem orientação foi um método, talvez de última existência para ele, o que ele tinha na mão e não tinha aquele filho, aquela pessoa que ia orientar neste caminho, né? Essas questões também foram avaliadas nesse tempo, porque apesar de tudo isso acontecer anteriormente, hoje nós temos visto muito mais situações acontecendo, sendo trazida a público, né, de algumas verdades em relação ao idoso. Então descobriu-se que, apesar de muitas limitações, né, físicas e mentais, nós também aprendemos junto com eles que a vida na terceira idade ela pode ser muito melhor. E melhor que toda a transição que passamos ao longo dela. Então, ao longo dessa vida, nós passamos por muitas fases, mas essa terceira idade não é relevante, não era, particularmente olhando assim, eu posso dizer que não era, né, em relação a falar tanto desse aproveitamento. Mas hoje o autor nos mostra que é importante uma fase que a gente tem que viver com alegria. Ela tem que ser uma fase elogiada, uma fase bem vivida e celebrada. E o autor, ele até citou aqui Abraão e Sara, né, como um bom exemplo de que é Deus quem nos reserva um futuro e que somente precisamos cuidar do presente e preparar um futuro tranquilo. Quando achamos que não teremos mais nada a nos surpreender, a acontecer, Deus mostra que ainda somos muito importantes nesse caminhar, né? E aqui cabe também um pensamento e algumas perguntas para nós refletirmos. Como estamos ensinando as nossas crianças, os nossos jovens a se preparar para um futuro saudável, a envelhecer, né? Temos dito que um dia eles vão envelhecer. Talvez alguns de nós não fomos orientados nesse pensamento, mas ainda dá para nós aprendermos. A formação secular para um profissional no futuro, primeiramente, ela depende de uma formação no lar, com valores que criam raízes, bons exemplos e principalmente com a palavra de Deus, conforme aprendemos lá em Provérbios 22:6. Ensina a criança, devemos ensinar esta criança no bom caminho, né? E o caminho que ela deve andar tem que ser o de Deus. Hoje, aqueles que foram ensinados na palavra, eles cuidam com carinho dos seus idosos, pais, avós, seus tios, e conseguem amar e cuidar de irmãos em Cristo, e até mesmo de quem não conhece. Isso chama-se valores, são valores, né? Provérbios 21, capítulo 21, versículos 20 e 21, ele também nos ensina sobre educação financeira. E esse ensinamento se aplica ainda quando somos pequenos, crianças, né? Quando somos jovens, para que, quando idosos, sejamos honrados e bem tratados. Quando isso não acontece, nós sofremos as consequências de uma velhice sem frutos, bons frutos.
frutos sempre teremos, né? Mas nós queremos ter bons frutos. E o orgulho sadio, diante do trabalho realizado durante a vida, pode também trazer satisfação. Diz Aphons Dicken, autor do livro Saber Envelhecer, da editora Vozes. Mas nesse mesmo livro ele reforça que a cultura e o estudo regular da Bíblia faz a pessoa descobrir a verdadeira alegria em dimensão de profundidade e compreensão nunca dantes conhecida. Então, fica a dica, queridas irmãs. Leiam a Bíblia, estudem a palavra de Deus, estudemos profundamente esta palavra, pois só nela vamos encontrar a alegria de viver, seja no infante, né, quando a criança, seja na adolescência, na juventude, na fase adulta ou na velhice. Se estamos encaminhando a nossa família, a nossa vida nas palavras de Deus, conforme a orientação que Ele nos dá, teremos uma velhice muito feliz. Espero que seja assim com todos nós. Leiam a Bíblia. Deus a todas nós abençoe.